Olá, chamo-me Gonçalo Ferreira e bem-vindos a mais uma lição sobre Bolsa Simplificada. Hoje vamos falar de índices de bolsas de valores. Já vimos o que é uma bolsa de valor, agora o que é um índice de bolsa de valor. Se nós virmos uma ação, imaginemos a antiga Portugal Telecom, que agora é Farol em Portugal, ou outra ação qualquer, EDP, Galp, nós poderemos dizer que se ela está a portar bem ou mal, consoante o seu gráfico, as suas cotações, se subiu este ano, tem caído, etc. Isto na parte técnica, não na parte fundamental, que isso falaremos mais tarde, noutra aula. É fácil de ver se uma empresa está a portar bem ou não. E agora, como é que nós vemos o comportamento de um país, de uma economia ou de uma bolsa de valores inteira, ou seja, todas as ações dentro de uma bolsa de valores? Simples, nós criamos índices que representam essa bolsa de valores. Agora, esses índices não poderão ter todas as ações que compreendem essa bolsa de valores. Ou seja, se uma bolsa de valores tiver, por exemplo, umas 500 ações como a Ibovespa no Brasil ou milhares de ações como nos Estados Unidos, é muito complicado. Se fosse em Portugal, talvez fosse mais viável, mas mesmo assim em Portugal há algumas dezenas de ações e não vamos colocá-las todas lá, porque algumas são blue chips, outras são red chips, nós falaremos disso no outro vídeo, mas há algumas que são mais estáveis, tipo certas blue chips, que é muito mais difícil terem oscilações, tem muito menos volatilidade diária, ou seja, é mais difícil cair 1%, subir 1%, enquanto as outras que podem subir 10% um dia e 10% no outro, não deviam fazer parte desse índice, porque o índice é suposto ser uma coisa mais ou menos estável que representa a economia. A economia não anda aos altos e baixos, só como algumas ações andam, certo? Por isso, escolhem-se normalmente certas ações que são as principais dessa economia, dessa bolsa de valores, por exemplo. Vamos pegar no PSI 20. O PSI 20 é o índice de Portuguese Stock Exchange, que tinha as 20 ações principais da bolsa de valores de Lisboa, de Portugal. Mas hoje em dia tem apenas 18. Porquê? Porque nós temos muito poucas ações e temos de ter um certo nível de requisitos mínimos para que uma ação possa fazer parte deste índice. Tal como eu falei, não tem lógica colocar ações de elevado risco, possam subir ou cair de um momento para o outro, tenham muita volatilidade, e há certos requisitos mínimos, tem de ter um certo tamanho, etc. Por isso, temos apenas agora 18 ações. Não vamos deixar de chamar PSI 20 ao índice por motivos históricos, PSI 20 será sempre PSI 20, mas só tem 18 ações aqui contidas. Agora, este índice, para que é que serve? Este índice, em primeiro lugar, podemos ver aqui o peso no índice em porcentagem. Significa que, se quisermos investir 100 euros, isto para facilitar as coisas, aliás, na realidade seria mais difícil pôr 100 euros aqui, porque não dá, não é? Porque não podíamos comprar 2% de certas ações ou 0,20 ou podíamos 0,25 cêntimos numa ação da nova base. Pode ser mais cara, não é? Mas se pudéssemos colocar 100 euros aqui, teríamos de pôr 2 euros na Altri, podíamos pôr 24 cêntimos na nova base, se fosse possível, não é? Se houvesse ações a esse preço. 17 euros no Banco Comercial Português, 50 cêntimos na Sonai, etc. Até por fazer os 100%. Quando fizéssemos isso, estaríamos com uma carteira, esses 100 euros estariam constituídos de forma a imitar a performance do PSI 20. Ou seja, se o PSI 20 subisse 1%, a nossa carteira subia 1% e vice-versa. Isto é uma maneira de apostar numa economia, numa bolsa de valores inteira, de forma mais estável, mais fixa. Por exemplo, nós podemos ver aqui no gráfico que, mesmo assim, apesar dessa relativa estabilidade, podemos ver que há altos e baixos, mas que, se repararem, acompanha o estado da economia portuguesa nestas alturas, acompanha as crises, etc. Muito dificilmente uma empresa sozinha provoca estas quebras grandes no índice. Pode acontecer, mas é raro. Por isso, é relativamente estável, mas se podem ver tanta volatilidade num gráfico constituído por um índice com empresas relativamente seguras, imaginem se for um gráfico constituído por um índice de ações de elevado risco. Seria bastante mais errático a sua curva de ganho. Agora, já que estou aqui, vou aproveitar para falar uma coisa. Estas ações, quando estão nestes índices, têm muito mais investimento estrangeiro. Porquê? Simples. Porque, não só em Portugal, como pelo mundo fora, existem fundos de investimento,
seja de próprias instituições, seja dos próprios bancos, ou até pessoas que querem pôr dinheiro a render baseado em fundos de investimento. Podem escolher fundos de investimento do seu país, fundos de investimento Américas, fundos de investimento a nível global, fundos de investimento na Europa, ou podem até querer escolher apostar na economia portuguesa, porque pensam que a economia portuguesa vai recuperar bastante este ano e querem apostar no PSI 20, que é para tentarem ter ganhos equivalentes ao índice português. Ou seja, se viram que o índice português caiu muito e a nossa economia vai recuperar e o índice também, querem apostar no PSI 20, por exemplo. E todos estes fundos de investimento, sejam de particulares ou de instituições, para imitar o PSI 20, têm, obviamente, de comprar estas ações nesta proporção. Porque eles não vão estar a procurar ações que achem que são parecidas nos Estados Unidos com estas, porque não tem lógica, porque estas podem subir e já vão cair. Ou seja, querem imitar o PSI 20, têm obrigatoriamente de comprar estas ações do nosso índice, ou comprar as ações, ou outros métodos que seria complicado explicar aqui, não vamos complicar. Teriam de comprar estes ativos financeiros em específico. Basicamente, o que é que acontece? Ao fazerem isso, estão a injetar dinheiro nestas empresas, estão no mercado. Ao comprarem, por exemplo, o preço de compra e venda, a cotação da ação vai sendo definida pelo equilíbrio entre a oferta e a procura. Se há muita procura, ou seja, muita compra, vai comendo as ordens por aí em cima e vai fazendo o preço subir. Se houver muita oferta, ou seja, muita venda e pouca gente a comprar, ou seja, pouca procura, então nesse caso a cotação tenderá a descer. E por essa razão, como é óbvio, se há muitos fundos lá fora que vão querer investir neste índice e vão ter de comprar ações destas companhias, vai haver dinheiro a entrar no mercado e há uma tendência para as cotações subirem. Mesmo que seja por outros meios indiretos que possam não ter tanto efeito, isto acaba mais ou menos sempre por acontecer. Ou seja, quando uma empresa entra num índice destes, ela vai obrigatoriamente ter mais tendência para subir do que para cair. E uma empresa que acaba por sair deste índice, ou que veja o seu peso a ser reduzido neste índice, imaginemos que o BCP passaria de 17% do índice para 10%. Esses fundos, etc., iriam reduzir a sua posição de 17% para 10%, e esses 7% iriam ser vendidos e iriam provocar uma pressão vendedora no banco BCP, neste caso, por exemplo. Ou seja, fazer parte do índice é bom, ver reduzida a sua posição no índice ou ser afastado do índice é mau. Isto agora é muito bom para estas empresas fazerem parte do índice. Por esta razão também é bom que elas sejam estáveis, porque se as pessoas vão investir no índice e ele tem má performance, afastamos investimento estrangeiro. Já que estou a falar no BCP, vou-vos dizer uma coisa. Há pouco tempo o BCP sofreu um reverse stock split, que é ao contrário do stock split normal. Falaremos nisto no outro vídeo, que visou a subida da cotação da empresa. E a subida de cotação da empresa tem dois efeitos imediatos. Em primeiro lugar, quanto maior a cotação da empresa, menos tendência há para haver volatilidade diária, porque quanto mais cara a empresa, mais dificilmente há volatilidade. Mas não se nota tanto a este nível, nota-se mais em empresas grandes, como a do dono de certas empresas bastante grandes, que é um dos homens mais ricos do mundo, que é o Warren Buffett. Ele tem uma empresa, eu não tenho uma empresa, quer dizer, a empresa não é só dele, mas vamos já ver a Berkshire Hathaway. Ok, se vamos ver aqui Berkshire Hathaway, vamos ver que tem uma cotação de 287 mil dólares. Ou seja, se quiserem ter uma ação, se alguém vos disser que tem 10 ações de Berkshire Hathaway, não gozem, porque ele terá quase 3 milhões de dólares em ações, com apenas 10 ações. Uma ação destas faz com que a sua volatilidade seja bastante mais reduzida. Se vocês olharem para o gráfico dela, ela dificilmente vai dos 290 aos 286. Mas claro que isto é num prazo de um dia. Nós estamos a ver em 5 dias. Mesmo assim, a volatilidade não é muita. Num mês, num ano, vejam bem. Mesmo a 5 anos, vejam bem que levou 5 anos para ter esta subida, devido a ter bons resultados. Mas a questão é que vocês vão ver aqui grandes subidas, grandes quebras. Quanto mais elevada for a cotação, menos sujeita está a empresa a ataques fáceis de especuladores que só querem pôr algum dinheiro para comprar e vender todos os dias
esse tipo de traders vão apostar mais em empresas pequenas. Não é qualquer pessoa que pode andar a gastar 200 e tal mil euros por ação em grandes quantias. Até se vocês tiverem, por exemplo, 300 ou 400 mil euros, só podem comprar uma ação e ficam com 100 e tal mil euros vivos para gastar noutra, ou seja, não tem lógica. Quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais compensa gastar em ações mais pequenas, que é para atingir os 100%. Não é fácil atingir 100% numa ordem com ações de 280 e tal mil euros cada uma, não é? Por isso, mas neste caso, podemos dizer que quanto mais elevada a cotação, mais pura será a relação entre os resultados da empresa e a sua cotação. Ou seja, menos influência terá de ataques externos de especulação. Agora, uma ação como o BCP, que estava a valer cêntimos ainda há poucos dias, que aqui não conseguem ver, mas andava nos 0, poucos cêntimos, não é? Foi bom para o BCP fazer essa subida de cotação. Salvo erro, não me lembro muito bem se multiplicou por 15. Acho que foi por 15. Multiplicou por 15 cada ação, após 70 e tal cêntimos. Andava muito baixo. E isso resolveu dois problemas. Um deles foi eliminar em parte alguma volatilidade, mas nesse caso não se nota muito essa redução. O outro foi que havia bastantes fundos de investimento. Não posso precisar se são bastantes ou não, porque eu não sei tudo, não é? Mas havia fundos de investimento que tinham regras restritas que impediam de aplicarem dinheiro em penny stocks, que falaremos noutra altura, são chamadas as empresas de cêntimos. São empresas que valem poucos cêntimos. E o BCP, apesar de fazer parte do índice PSI 20, havia fundos que, se quisessem imitar o PSI 20, estavam proibidos de comprar ações deste banco. Ao resolverem essa situação, ao permitirem que certos fundos já possam comprar o BCP, vão ter mais dinheiro injetado no nosso mercado, vai haver uma pressão compradora e as ações têm também tendência para subir mais. Ou seja, eu nem compreendo porque é que o BCP teve tanto tempo com ações àqueles preços, mas também não era eu que os geria. Agora, continuando, já vimos que é importante uma ação fazer parte do índice, quanto mais porcentagem melhor, e também já vimos que não convém ter cotações muito baixas, que é mau, causa volatilidade, aumento excessiva e redução de investimento por parte de fundos. Isto foi o PSI 20, mas para os nossos amigos do Brasil que possam estar a ver este vídeo, estão a ver aqui a subida que tem havido nos últimos tempos no Brasil, que reflete no índice. Aqui podem ver como um índice da Bolsa de Valores no Brasil, o índice principal, o Bovespa, reflete bem os anos de crescimento económico que tem existido no Brasil e a estagnação nos últimos anos com a estagnação que houve no Brasil. Ou seja, um índice bem feito representa relativamente bem as ações dessa Bolsa de Valores e, por sua vez, irá refletir bem o comportamento económico desse país. Não posso estar a confundir muito o tema, mas acho que é perceptível o que eu acabei de dizer. Este índice tem perto de 500 ações. Está aqui a constituição, mas não tem a percentagem que cada ação tem no índice, ou seja, não podemos ver quais são as que têm mais percentagem, mais peso no índice, mas poderão encontrar isso noutros sites. Falámos do PSI 20, falámos do Ibovespa, não é? Agora vocês perguntam-se como é que se calcula um índice. Vamos pegar num exemplo. Eu já criei isto aqui. Imaginemos que temos um país muito, muito pequeno. Imaginemos que é a Islândia, mas acho que nem a Islândia tem tão poucas ações. Mas imaginemos que é um país tipo cidade. Também de uma cidade tipo a Islândia ou tipo Luxemburgo, mas um país muito fraquinho, que tenha só 10 ações, dos quais só pode ter 4 empresas grandes. Só tem 10 empresas e só pode escolher 4. E temos a A, B, a C e a D. A tem um peso de 10%, a B de 20%, a C de 30% e a D de 40%. Se vocês forem ver, isto totaliza os 100%, ou seja, vai totalizar os 100%. Agora, imaginemos que vamos ter uma subida de 10% em relação ao
Uma subida de 10%. Vamos pôr aqui 10%. Uma subida de 10% nesta ação pequena irá corresponder a uma subida real de 1% no total. Porquê? Porque ela subiu 10%, mas ela só corresponde a um décimo do índice, logo só vai ter 1. Esta subida de 10% em algo que corresponde a 40% do índice vai corresponder a uma subida de 4% no final do índice. O que acontece? Vamos colocar aqui a subida igual a 1 mais isto. Isto é para nós termos o valor pelo qual temos de multiplicar para ter um resultado. Agora vamos ver isto igual a 100 euros vezes 0,1, que vai dar 10 euros, vezes esta subida de 1,1, que dá 10%. Se vocês forem pôr isto aqui, vão ver que isto vai totalizar 110, porque isto corresponde a uma soma global de 10% a cada um. 110, não, peço desculpa, de 110% seria se todos tivessem um crescimento de 10%, mas eu aqui enganei-me e deixei estar 1,4 que estava antes. Vamos pôr aqui tudo a crescer 1,1, 1,1, 1,1. Vai dar 110%, estão a ver? Imaginemos que este, em vez de subir 1,1, fomos 2, ou seja, subiu 100%, passou de 100% a 200%. Só vamos ter 119, porquê? 110 para 119, porque só vale 1%. Mesmo que ganhemos o dobro daquilo, que é passar a ganhar 20 vezes 10, só vamos ter uma diferença miserável. Mas vamos já imaginar que, em vez de ser esse, é o que tem mais peso, tem 40%. Vamos pôr aqui 2, ou seja, tem um ganho de 200%. Quer dizer que esses 40 passaram a 80. Isto vai acrescentar um ganho de 40 aos outros 6% que eles ganharam. Estão a ver? Os outros ganharam 6%. Se este ganhar 40, ou seja, duplicar, tiver um ganho de 100%, passa a 146. Estão a ver? Então, da mesma maneira, se uma empresa destas, se todas ganharem 10%, mas uma delas, eu vou pôr tudo a 1, nenhuma delas ganhou nada, mas se uma delas cair para 1% do que tinha, ou seja, perder 99,9%, o total só vai perder 9,9%, que é os 99 a dividir por 10, que é um décimo. Mas se for a maior, tem um peso de 40%, que vai perder isto tudo, vai perder 99%, vamos ter já uma perda de 39,6%. Estão a ver? Passa de 100 para 60. Porquê? Porque a empresa tem muito peso no índice. Por causa disto, as empresas com mais peso no índice têm de ser as empresas que têm menos chances de sofrer, têm de ser grandes empresas, bastante poderosas e com menos chances de sofrer volatilidade constante. Por isso é que temos aqui empresas que são, normalmente temos aqui empresas que são blue chips e têm de ter mais liquidez, menos volatilidade. Por exemplo, o BCP não foi uma boa escolha ultimamente, mas pronto, temos aqui energia EDP, Galp. Se tivéssemos aqui red chips, que subissem e descessem constantemente, era perigoso. Não ia dar um índice muito estável. Vamos ver agora o DAX. O DAX é o maior índice da Europa, é o índice da Alemanha. Podemos ver aqui, por exemplo, temos aqui a Adidas, a Allianz, BASF, a Bayer. Vejam bem o peso da Bayer, 9,41% do índice. E se vocês não imaginam o tamanho que isto é, basta verem que a Volkswagen, que é tão grande, tem para aí uns 2%. É isso, 2,36%. Vejam bem o peso da Bayer. Da Bayer tem aqui Siemens, a SAEP, a SAP, tem aqui várias empresas, estão a ver? São 30 empresas das principais empresas do mercado alemão. Mas não vamos falar só destes três. Vou-vos dar uma pequena vista de olhos por quais são os índices de valores que existem pelo mundo fora. Na Ásia temos como principais, não sei o que é que aparece aqui no fim e aparece a Coreia no início, mas nem sequer está por ordem alfabética, não compreendo. Mas, por exemplo, temos aqui o Nikkei, que é bastante importante, de Japão, o Hang Seng, de Hong Kong. Nas Américas temos o Dow Jones, da New York Stock Exchange, é bastante conhecido. Temos aqui o Nasdaq 100, é o índice das tecnológicas. Existem outros Nasdaqs, mas isto é o Nasdaq 100.
E temos aqui também o Smart Poor's 500, também da New York Stock Exchange. São os 3 principais das Américas e de resto eu não colocaria aqui nenhum, a não ser um que está aqui escondido em baixo, pois que esta página foi feita por um brasileiro, por isso foi dado ênfase à Bovespa e todos os índices da Bovespa. E fizeram bem, se a página é para falantes de português. Temos aqui o Ibovespa, tem vários índices, não é? E o principal está aqui, Ibovespa, é o principal, a meu ver, índice da América do Sul. Agora aqui nas Europas, estava a pensar nas Américas, aqui na Europa vou destacar, em primeiro lugar, o DAX, que é o índice alemão. Depois podemos pegar no FTSE, no CAC, o FTSE que é Inglaterra, o CAC que é a França, e o IBEX que é de Espanha, e claro, o FTSE 20 da Euronext Lisbon. Porque, como esta página é mantida por brasileiros e portugueses, é normal que esteja aqui o FTSE 20, mas não é das maiores da Europa, claro. Acho que já foi o essencial sobre os índices, o que é que eles são, para que é que servem, que é bom as ações fazerem parte deles, que ações é que devem fazer, que ações é que não devem fazer parte deles, quais são os principais índices do mundo, os da Europa, que pode haver mais do que um índice em cada local. Posso falar também que existem índices transnacionais, ou seja, existem índices, por exemplo, vários constituídos com ações de várias partes da Europa, de várias empresas da Europa, ou seja, índices europeus e não só nacionais, índices todo o tipo intercontinentais, índices de metais, há todo o tipo de índices de mil e uma coisas. Mas nós aqui falamos dos índices das bolsas de valores. Agora, acho que está tudo falado em relação a isto. Se vocês virem que eu me esqueci de alguma coisa ou não compreenderam alguma coisa, comentem o vídeo que eu poderei explicar mais tarde, a fazer outro vídeo sobre isso. Se gostaram do vídeo, façam like, partilhem para outros terem acesso a este tipo de informação e subscrevam o canal para estarem atentos a novos vídeos com novas explicações que venham a lançar mais tarde. Até o próximo vídeo. Adeus!